Boa noite. Meu nome é Denival Júnior, sou presidente da Liga da LAGS, Liga Acadêmica de Genética e Saúde de Sergipe. Do meu lado tem o Bruno Valadares, professor e orientador da Liga de Genética, certo? Nós estamos aqui para dar uma boa noite e recebê-los mais uma vez em mais uma apresentação da Jornada de Genética em Saúde, certo? Boa noite, estamos aqui no nosso último dia do evento, a nossa terceira palestra hoje com a odontóloga Thais Rocha, o Denival vai apresentá-la para vocês, e agradeço a todos que se inscreveram, participaram com a gente aqui nesses 3 dias, espero que tenham aproveitado, que aproveitem também hoje, lembrem, né, de prestar atenção nas palavrinhas-chave para a lista de presença, e aproveitem a palestra. A Liga espera vocês em nossos próximos eventos. Tá? Vou deixar vocês aí com o Denival para fazer a apresentação da doutora Thais. Certo. Essa é a última palestra da Jornada de Genética em Saúde e vai ser mais focada em odontologia. A palestra vai ser ministrada por Thais Rocha, ela é mestre e especialista em odontopediatria e especialista em odontologia para PNE. Também é professora do curso de especialização em odontopediatria, sendo cofundadora do projeto Fazer Sorrir Angola. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da Liga, né, dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês e agradecer também a todos que estão presentes para a gente compartilhar essa 1 horinha, né, sobre um tema que é tão importante, que é a odontologia e genética. Espero que vocês aproveitem. Nós que agradecemos, certo? Podemos começar? Vamos lá, então, só um minutinho para que eu possa abrir aqui. Já está visível para vocês? Espera aí, 1 segundo, eu acredito que vai estar. Ainda não está visível, não. A gente não conseguiu ainda visualizar. Tenta tirar e colocar de novo. Tivemos esse mesmo problema na live de ontem e acabou que tirando e colocando novamente, a gente conseguiu visualizar. Certo? E agora, tudo ok? Espera 1 segundo. Sim, ok. Certo, obrigado, Thais. Pode ir. Perfeito. Bom, então, como eu falei no início, né, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a odontologia e genética e estabelecer sobre a estreita relação que existe. Quando eu recebi, né, o convite, eu comecei a pensar sobre o que é que eu falaria, né, já que é um tema tão vasto. Então, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a questão do dia a dia no consultório, né, e a estreita relação que a gente estabelece com a genética. A genética ela está aliada a diversas áreas, né, da odontologia. A gente pode ter a genética influenciando na parte da odontologia forense, né? Nós temos muito a parte da genética também relacionada à biologia molecular, né? Mas hoje a gente vai dar mesmo esse foco na parte clínica, né? Então, fazendo uma pequena introdução para vocês, né, eu gostaria de começar falando sobre a cronologia da erupção dentária, que é um fator muito importante quando a gente fala das questões de alterações, sejam cromossômicas ou qualquer outro tipo. Para que essa cronologia da erupção ela aconteça, deve existir um equilíbrio entre os aspectos genéticos, os constitucionais, os geográficos e também os aspectos nutricionais. Quando esses aspectos eles estão em desequilíbrio, a gente vai ter um estado patológico, tá? Que ele pode ser tópico ou sistêmico. A gente sabe que é na idade embriológica de 38 a 45 dias que vai ocorrer a formação de 2 placas. Essas 2 placas, elas são designadas como lâminas dentais. Elas se originam de uma proliferação ectodérmica e aí nós iremos ter a origem dos brotos dentários. A formação definitiva desses dentes descidos vai ocorrer no 60º mês da gestação, concomitante ao desenvolvimento de outros órgãos, como é o caso do sistema nervoso central, dos olhos, da glossofaringe, do desenvolvimento de fibras elásticas,
do centro de ossificação, dos folículos pilosos, tá? E dentre tantos outros aí listados. Considerando-se qualquer anormalidade que venha eventualmente ocorrer no período embrionário, ele vai afetar, ao menos que parcialmente, os sistemas participantes desse mesmo momento. E esse momento, ele vai ser designado como momento embriopático, tá? E esse tem sido um motivo para que a gente enfatize Thaís, os aspectos... Oi, desculpe. desculpe interromper sua apresentação. É só porque o slide ele está na tela cheia, que eu acredito que você está acabando passando e não está passando na apresentação. Isso, agora passou, mas aí... Ele está como tela cheia. Vocês tá conseguem ver aparecendo... agora como tela cheia? Não, está aparecendo normal como a tela normal. Aparece na verdade, todo o PowerPoint, no caso. Entendi. Onde que eu consigo modificar isso? Se a senhora colocar, eu acho que para apresentar... eu acho que a senhora selecionou para apresentar o programa, não foi? Só um minutinho, deixa eu só O tirar aqui o PowerPoint. compartilhamento. Pronto. Eu acho que se a senhora colocar para compartilhar a tela e aí aumentar a tela, funcionaria. Porque eu acho que como colocou o programa, acaba ficando só naquela tela mesmo, Sim. sem a Tudo ok apresentação. agora? Pronto, agora tá certinho, tá na tela aumentada. Pronto, Desculpe interromper a perfeito. sua apresentação, certo? Nada, que é isso. Obrigada por avisar. Né, então, voltando, quando a gente enfatiza esse momento, né, por isso que a gente vai estar enfatizando esses aspectos, tanto embriológicos quanto da erupção anormal e da anormal. Né, e falando um pouco sobre os sinais de calcificação, né, ainda dentro dessa introdução, a gente tem que entre o terceiro e o quarto mês gestacional, nós vamos ter a formação dos incisivos centrais e laterais, tanto superiores quanto inferiores. Já no sexto mês gestacional, a gente vai ter a formação da dentição decídua completa e também a formação do primeiro molar permanente. É super importante lembrar também que esses campos morfogenéticos de influência na arcada dentária, eles vão ter como polo os incisivos centrais, o canino e o primeiro molar. E aí a gente vem, né, que a associação das anomalias orofaciais e outras malformações congênitas, elas podem ser observadas no desenvolvimento disformológico de várias síndromes genéticas ou cromossômicas, e algumas delas associadas a condições sistêmicas e outras com expressão de característica orofacial quase que exclusivamente. A atenção primária especializada em odontologia, ela vai extrapolar os afetados por comprometimento orofacial. Então, isso foi uma breve introdução para que a gente entenda um pouco do que acontece no âmbito da odontologia. Então, eu gostaria também de começar justificando para vocês sobre o porquê de odonto PNE. Atenção, que essa é a primeira palavra-chave, tá? PNE vai ser a primeira palavra-chave. E a odontologia, né, para pacientes com necessidades especiais, apesar desse não ser mais um termo utilizado, pacientes para necessidades especiais, esse termo é designado ainda como o nome da especialização, porque além das pessoas com deficiência, nós vamos fazer também o atendimento àquelas pessoas que têm algum tipo de problema sistêmico, algum comprometimento sistêmico. Então, esses todos são englobados, né, inclusive também as grávidas, mesmo que por um período determinado, mas elas se encaixam nesses pacientes com necessidades especiais. Quando a gente começa a falar da abordagem desses pacientes, em um mundo ideal, ideal mesmo, seria que esses pacientes chegassem a gente muito antes da sua concepção. Mas como que seria possível? Né? Na verdade, quando a gente fala, né, lá atrás, a gente começaria como uma ação preventiva. As mulheres, quando querem engravidar, elas procuram, né, os diversos profissionais para que isso ocorra de uma maneira segura, para que isso ocorra de uma maneira tranquila. E o dentista, ele não deveria estar fora desse leque que ela procura. Então, o que acontece é que a gente deveria começar a dar todas as orientações, né, de prevenção antes dessa mulher engravidar. Não sendo nesse período, a gente entra para a odontologia pré-natal. Essa odontologia pré-natal é o momento em que a mulher ela já está grávida e ela chega no consultório para essa consulta. É um momento em que a gente pega aquela gestante bem vulnerável emocionalmente,
né? E aí a gente tem que, de certa forma, se aproveitar dessa vulnerabilidade dela, né, no bom sentido falando, e jogar o máximo de informações que a gente possa. Muitas vezes, essa gestante, ela já chega para a gente com a informação de que ela sabe, por exemplo, que o bebê dela vai ter uma fenda palatina, por exemplo, de que o bebê dela vai ter síndrome de Down, né? Então, hoje, existem recursos que já possibilitam, né, que essa gestante chegue para a gente com essas informações, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar, né, e fazer uma rede também de profissionais, né? Não adianta a gente querer trabalhar sozinho, porque nem tudo vai estar ao nosso alcance. Então, é super importante que, além do contato dos profissionais que trabalhem com aquela gestante, a gente tenha também uma gama de profissionais aliados no sentido de saber orientar. Às vezes, ela acabou de saber ali o diagnóstico do bebê dela, mas ela não tem nenhum norte de para onde ir. É claro que é de livre opção, né, do paciente, que ele escolha qual profissional, mas a gente também ali tem o dever de orientar, né? Então, a gente acaba se tornando, muitas vezes, parte da família desses pacientes, né? Eu acabo dizendo que, muitas vezes, é até difícil a gente separar um pouco do lado profissional do pessoal, porque realmente a gente acaba se envolvendo com aquelas histórias, né? Então, quando ela chega no momento da gravidez para a gente, é o momento em que a gente consegue trabalhar de maneira precoce, é o momento em que a gente já vai estar preparando aquela paciente, né, para o bebezinho dela. E aí, quando ela não chega, né, nesse momento, e já chega com uma criança que nasceu, né, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais fácil, vamos assim dizer, quando o bebê chega para a gente, né, do que quando já é uma criança mais crescida, vamos assim dizer. Né, a gente consegue fazer toda a parte de dessensibilização daquele bebê, né, até a fase em que ele fica maior e a gente vai fazendo um acompanhamento. Então, existe uma ordem cronológica, né, de importância de quanto mais cedo esse paciente chegar para a gente, melhor. Né? Não quer dizer que vai ser impossível e super difícil que a gente trabalhe com um paciente mais velho ou que trabalhe com um paciente já na fase adulta, né? Mas muitas vezes requer um pouco mais do que teria sido se ele chegasse para a gente criança. Né? E outro ponto importante é a gente entender sobre o acolhimento que a gente tem que dar a essas famílias. Né? São famílias que muitas vezes chegam enlutadas, são famílias que muitas vezes já receberam vários nãos, né? E que você foi o profissional que resolveu acolher, mas que muitas vezes ela já vai estar ali armada, né? Então, é um processo de troca, é um processo de paciência, né? E é entender mais uma vez que não só aquele paciente vai precisar de uma terapia de atendimento multidisciplinar, mas também a família. E a gente precisa acolher esse núcleo familiar de verdade, certo? Então, devido à peculiaridade do crescimento e do desenvolvimento e à notável estabilidade metabólica do crescimento crâniofacial, os dentes, eles vão proporcionar para a gente uma oportunidade muito grande de avaliação de forma, de tamanho, de número, de estrutura, permitindo que a gente extrapole e correlacione momentos de perturbação metabólica que tenham ocorrido durante a história pregressa do paciente que chega até a gente. Tá? Então, a gente tem também que os dentes descidos, eles vão conter um permanente registro dos distúrbios metabólicos, que vão se expressar desde o segundo trimestre da gravidez, tá? E a dentição permanente, ela vai proporcionar um registro preciso dos distúrbios evolutivos durante o período que vai se estender desde o nascimento até o 12º ano de vida. Então, eu trago aqui para vocês duas tabelinhas, né, falando sobre o período normal de erupção, né, tanto da dentição decídua, tanto da dentição permanente. A gente dá uma média de 2 meses para mais e 2 meses para menos desses valores que aí se encontram. Não quer dizer, por exemplo, que se passar desses 2 meses vai ser alguma condição em que a gente tenha que se preocupar veementemente com esse paciente, tá? Mas é uma questão da gente acompanhar, porque vários são os fatores, certo, que influenciam nessa erupção tardia. Eu trouxe aqui para vocês o caso de um paciente,
né? E daí eu trago para vocês também a importância da gente fazer uma avaliação completa, né? A gente saber também não só daquele momento. A queixa desse paciente para a gente foi sobre um dente que estava em má posição. Esse paciente, ele chegou aos 8 anos, né? Foi um paciente que eu atendi no período da especialização em odontopediatria, e a única reclamação da mãe era pelo bullying que esse paciente sofria por esses dentinhos extranumerários que ele tinha, tá? Estavam em posição errada, e além disso, ele apresentava uma oclusão totalmente errada, tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente resolveu investigar, né? Fisicamente, era um paciente que não apresentava nenhuma característica, né, de anormalidade, e aí a gente pode perceber aqui que além desses extranumerários, né, que estavam atrapalhando a erupção dos permanentes, ele tinha também a falta dos segundo premolares, tá? Então, esse era o aspecto clínico, né? A gente fez a extração desses 2 dentinhos, né, para que os incisivos permanentes pudessem erupcionar. Esses dentes, eles estavam impedindo totalmente a passagem, tá? Mais uma foto clínica. E esse daqui é o aspecto do depois, né? A gente conseguiu trabalhar. Boa noite. A gente teve um pequeno problema técnico. Parece que o computador de Thaís travou. Vamos tentar entrar em contato com ela, certo? Só um segundo. Tudo bem? Provavelmente foi algum problema na internet dela, certo? Que acabou acarretando o travamento. A gente vai tentar resolver o mais breve possível, para que possamos retornar à aula, certo? Bom, enquanto isso, eu vou falar sobre a Liga Acadêmica de Genética, certo? A LAGS. A LAGS é a Liga Acadêmica de Genética e Saúde de Sergipe. É uma liga multidisciplinar, foi criada há algum tempo, só que acabamos ficando um pouco parados devido à falta de, na verdade, a falta da oficialização pela PROEX, que foi conseguida agora, no ano passado. Já somos uma liga completamente oficial e com o certificado pela PROEX, certo? O foco da liga é para que os estudantes, os ligantes, desenvolvam e tenham mais relação com a área de pesquisa, extensão, e que possam não só desenvolver seu currículo, mas também seu olhar para poder, independente do curso, ter uma visão mais ampla e focada na área de genética, certo? Essa liga, como é multidisciplinar, tem estudantes de diversos cursos, como odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, medicina, e todos esses estudantes acabam se unindo na liga e trazendo olhares diferenciados sobre a genética em suas determinadas áreas, como podemos ver na primeira apresentação com Adriano, onde ele falou sobre a abordagem da fonoaudiologia e sua relação com a genética, e na segunda apresentação com a genética médica, onde Luciana mostrou o dia a dia e os problemas, dificuldades e a relação do médico geneticista. Thaís agora estava mostrando o dia a dia e a atuação do odontólogo, o odontopediatra, e sua relação com a genética, certo? E aí é basicamente isso que acontece na liga. São feitas reuniões mensais, certo? E nessas reuniões, além de aulas ministradas tanto pelo professor orientador Bruno, quanto por convidados, nós acabamos tendo
visões diferentes sobre determinadas áreas relacionadas à genética. Além dessas apresentações, dessas aulas que nós temos também apresentações de artigos, trabalhos e seminários, certo? Nessas reuniões. Além disso, também tem a realizações de eventos que ocorrem, como esse evento da Jornada de Genética em Saúde. Estamos planejando agora um evento para o final do ano, certo? Um evento um pouco maior. Ainda não sabemos se será um evento online ou se será um evento presencial. Provavelmente vai ser online, por causa da situação em que se encontra o país e o mundo atualmente, certo? Mas acho que eu posso adiantar que estamos pensando em um evento um pouco maior, com mais algumas palestras, certo? Além disso, voltando a falar da Liga, como a Liga tem um foco em pesquisa e extensão, os ligantes são estimulados a desenvolver projetos de pesquisa e se relacionar com a área da genética. Não só com o orientador, o professor Bruno, só que também com outros orientadores e outros professores da Universidade Federal de Sergipe, certo? Deixe-me ver. Bom. Eu não sei se já conseguimos contato com Thaís. Vamos tentar ligar para ela, certo? Mas, por enquanto, não conseguimos obter contato. Provavelmente a internet dela realmente deu problema, certo? A primeira palavra-chave da aula já saiu, que no caso foi PNE, certo? Essas palavras-chave são importantes para poder serem preenchidas na lista de presença, que será passada no final da aula, caso consigamos contato com Thaís, certo? O objetivo, na verdade, da jornada de genética em saúde era exatamente isso, mostrar as diferentes áreas, diferentes abordagens e visões da genética na área de saúde, certo? Sua relação com os diversos profissionais e a necessidade de uma atuação multidisciplinar que cabe a todo paciente com algum distúrbio genético, certo? Porque o paciente com alguma alteração genética, ele deve ter ele deve ter uma abordagem multidisciplinar. Nesse caso, com a fonoaudiologia, com odontologia, enfermagem. Vou falar agora sobre o Instagram da Liga, certo? O Instagram da Liga é Lags SE, certo? Nesse Instagram, nós fazemos postagens semanais sobre diversos assuntos relacionados à genética, como, por exemplo, nas últimas 2 semanas, fizemos postagens sobre o teste do pezinho, o teste do pezinho atual e o teste do pezinho ampliado, que foi que teve um projeto de lei para extensão desse mesmo teste de pezinho, que hoje em dia já é feito. Tem uma pergunta agora tem uma pergunta. Vamos colocar aqui na tela para poder ser lida. Existem pré-requisitos mínimos para um aluno da UFES fazer parte da Liga? Sim, existe um pré-requisito mínimo, que no caso é ter cursado disciplinas de genética, certo? No respectivo curso da área da saúde. Entende? Esse é basicamente o pré-requisito. Tem alguns cursos onde essa matéria acaba sendo vindo antes, e aí os alunos podem ingressar na Liga já nos primeiros períodos. Outros cursos acabam tendo essa disciplina um pouco mais tarde, como na medicina, que é no 5º período. Mas eu acredito que em outros cursos, como fono ou odonto, acaba tendo essa disciplina um pouco antes. Disciplinas da área de genética, certo? Aí, tendo cursado genética básica, genética médica, eu não lembro agora o nome da disciplina de genética nos outros cursos, mas são essas matérias. Basicamente, esse é o pré-requisito para poder prestar o processo seletivo, certo? Pronto. A professora, conseguimos contato com ela,
Thaís, desculpa, acho que ocorreu algum erro na internet, não sei direito o que aconteceu, certo? Eu que peço desculpa, eu fiquei aqui falando, meu irmão que me avisou depois que tinha caído, não sei onde Não, que parou a desculpa. apresentação, desculpe. Desculpe, eu acabei dando informação errada. Só um segundo, professora, porque eu acabei de responder uma pergunta sobre a Não, liga, tudo bem, certo? Eu vou só responder de novo. Não temos à mais vontade. pré-requisitos, certo? Antes existia esse pré-requisito de ter cursado a disciplina de genética, mas eu acho que basta o aluno ser da UFES e da área de saúde, ele já pode prestar o processo seletivo, certo? A senhora já conseguiu colocar o slide? Já sim, eu só queria saber de vocês qual foi o slide que parou, porque a aula parou e eu fiquei falando, então eu não sei realmente qual foi até que slide vocês conseguiram acompanhar. Certo. A senhora pode tentar colocar novamente, porque eu acho que não estamos conseguindo ver por enquanto. Pode fazer aquela mesma coisa que a senhora fez no começo, Certo. tirar e colocar novamente? Já está aparecendo? Espera só um segundo. Pronto, já está aparecendo. Pronto. Esse Já tinha slide já foi passado, passado? a senhora estava falando sobre o paciente da senhora e já tinha passado esse slide. Esse também, volta mais um. Estava na foto da senhora junto com o paciente depois do resultado. Esse Acredito que daqui, né? estava aí. Pronto, Isso, perfeito. sim. Certo. Bom, Eu vou então, retirar agora. Certo. obrigada e desculpa mais uma vez, né, esse probleminha técnico. Né, então, só para alertar, né, que nem todo paciente que tem alteração, né, de alguma anomalia dentária, ele vai ser um paciente para a gente levantar a suspeita, tá? Então, falando um pouquinho sobre as anormalidades da erupção, né, a gente vai ter que fatores locais também, eles vão interferir na cronologia adequada de erupção. Então, um exemplo é a fibromatose gengival. E aí eu trago para vocês também algumas características, né, algumas causas principais relacionadas à anormalidade da erupção, né, que é a perda precoce, desculpe, né, que é a anormalidade da erupção, a cárie e os traumas, tá? E a erupção tardia, ela vai ocorrer geralmente na desostose cleidocranial, na síndrome de Gardner, na Albright, na Goltz, tá? No raquitismo hipofosfatêmico. Então, a gente sempre tem que estar atento, né, às manifestações que esses pacientes chegam para a gente. Aqui mais um caso clínico, tá? Gentilmente cedido pela minha amiga, que também é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, Graziane Couto, né? Foi um paciente, né, sindrômico, e ele apresentava, né, essa fibrose gengival que impedia a questão da erupção, certo, do dentinho descido. Esse paciente é um paciente que a gente tem que fazer um atendimento multidisciplinar. Só aqui por essa foto, né, ele em repouso, nós percebemos o quanto que a interdisciplinaridade ajuda, né, ou ajudaria na questão do tratamento dele. Né, a gente percebe que ele tem uma salivação excessiva, né, principalmente sendo favorável para a proliferação de doenças fúngicas. A língua, ela sempre está, né, mais protruída, então isso acaba que prejudica o selamento labial, né? Então, só aqui a gente entraria com a questão da fono, com a questão da físio, com a questão da nutricionista, com a questão também do odontopediatra, tá? Lembrando que grande parte dos comprometimentos dentários, eles vão estar intimamente articulados a momentos fisiopatológicos e ou embriopáticos. Lembrando também que no exame clínico, após a anamnese dirigida, qualquer alteração observada quanto à cronologia da erupção ou à integridade do sistema bucomaxilofacial deverá ser um alerta para o profissional, tá? Quanto às seguintes causas. Falando um pouquinho sobre as alterações relacionadas a isto e morfodiferenciação, a gente começa falando sobre a ausência de alguns dentes, tá? Os mais comuns,
são ausência de terceiro molar, de incisivo lateral superior e dos pré-molares inferiores. Tá? Essa ausência ela está presente em 15% da população, e aí a gente vai ter exemplos claros dessa ausência na displasia ectodérmica, na síndrome de Down. Lembrando que, em relação ao terceiro molar, é um dente que, ao longo da história da humanidade, né, ele foi sumindo. A sua formação, ela já é desconsiderada, né, em muitos casos, pela falta de uso desse dente, tá? Já a hiperdontia, que está relacionado a um número excessivo de dentes, né, que são os dentes supranumerários, ela é bem significativa na dentição permanente, mas ela pode também ocorrer na dentição decídua, tá? Isso vai comprometer muito a questão da erupção e do posicionamento dos dentes, como eu mostrei naquele primeiro caso, certo? Em que 2 supranumerários, né, sendo um deles um mesiodentes, estava atrapalhando a erupção de 4 incisivos permanentes, tá? A gente encontra geralmente elementos supranumerários na desostose cleidocraniana, na síndrome de Gardner, naqueles pacientes com fenda lábio-palatina, tá? E aí a gente deve lembrar que cada uma dessas condições de histodiferenciação e morfodiferenciação podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais ou uma combinação de ambas, e que isso pode ser expresso numa forma clínica de diversas maneiras. Falando um pouco sobre a alteração relacionada à formação de esmalte, né, a gente sabe que a camada externa do esmalte ela é constituída basicamente de cristais de hidroxiapatita, tá? E elas podem ter a formação incompleta ou defeituosa. Isso vai ser caracterizado pela presença de manchas, de sulcos e também de variação da cor. Os fatores que vão competir para essa hipoplasia vão ser ingestão medicamentosa, certo? Principalmente quando iatrogênica, do flúor, da tetraciclina e do ferro. A hipoplasia devido a infecções e traumas, seja no momento, né, da gestação ou após nascimento, deficiências nutricionais e alterações da dentinogênese e também as causas genéticas. Então, falando um pouquinho agora sobre as anomalias hereditárias da boca e dos dentes, né, a gente começa falando sobre as anomalias gênicas, tá? Que podem ser transmitidas através dos seguintes mecanismos. Nós iremos falar agora sobre a herança autossômica, que pode ser dominante ou recessiva, a herança ligada ao sexo, também dominante ou recessiva, e a herança multifatorial. Aquelas causadas por genes dominantes, a gente pode incluir a hipoplasia do esmalte da dentina, a síndrome de Goltz, a síndrome óculo-dento-digital, a síndrome da osteogênese imperfeita tardia, a genesia dentária, a hiperdontia, a taurodontia, a síndrome tricodento-ósseo, fusão, Denziden, microdontia generalizada, desostose, acondroplasia e a neurofibromatose. São condições que, mais uma vez, repito, né, não são definitivas para que a gente suspeite, mas são condições que, quando aquele paciente chega para a gente já deve estar em estado de alerta. Aquelas causadas por genes recessivos, nós podemos destacar a acatalasia, a síndrome da hipofosfatasia, as mucopolissacaridoses, a osteoporose e a síndrome de Pierre-Robin. Tá? Aquelas causadas por genes ligados ao sexo, nós temos as recessivas, em que a principal característica é que geralmente ela vai ocorrer nos indivíduos do sexo masculino, tá? Geralmente relacionada à hemofilia tipo A e a síndrome da displasia ectodérmica anidrótica ou hipodrótica, e a dominante, que vai diferir do padrão recessivo ligado ao X, pelo fato de que a anomalia ela vai ocorrer em ambos os sexos. E só para lembrar que todas as filhas mulheres de um homem afetado também serão afetadas. Isso inclui o raquitismo resistente à vitamina D e a síndrome de incontinência pigmentar. Né? E aí está também a relação da gente adentrar nesse núcleo familiar. Né? Por que não só fazer uma anamnese do paciente naquele momento? Né? Eu tenho que buscar a história pregressa desse paciente, tenho que buscar também informações sobre o núcleo familiar, né? No consultório, eu costumo ir além, né? Eu costumo investigar a árvore genealógica até os avós, né? Porque podem ter também
relação, tá? E a causada por poligênese, eu trouxe aqui para vocês hoje para destacar a fenda labial e palatina. Vocês podem ver, né, aqui 5 tipos, perdão, o lábio normal, o lábio leporino, né, ele apenas vai atingir a estrutura de lábio, o bilateral, lábio dos dois lados, a fenda palatina, que vai pegar apenas o palato, o lábio leporino com fenda palatina, que vai ter comprometimento tanto do palato quanto do lábio, né? E a fenda bilateral, tá? Essa fenda, ela ocorre em uma frequência de 1 para 600 gestações, e a gente precisa ter uma equipe interdisciplinar. Quanto mais cedo for a intervenção nesse paciente, melhor. Né? E hoje a gente já tem o advento, né, da ultrassonografia 3D, o que permite um diagnóstico pré-natal, certo? Então, foi aquela questão que eu disse, quando a gestante chega para a gente já dizendo, né, que sabe que o bebê vai nascer com tal condição, a gente já consegue montar um esquema de tratamento para aquele bebê antes mesmo dele nascer, tá? E aí o tratamento, ele é prolongado, né? Essa criança, o ideal é que ela seja monitorada e assistida desde o nascimento até a fase adulta, né? E o que a OMS preconiza é que os profissionais envolvidos nesse tratamento devem ser o pediatra, o geneticista, o ortodontista, o fonoaudiólogo, o cirurgião plástico, o otorrino, nutricionista, assistente social, psicólogo, o cirurgião bucomaxilo, o odontopediatra, né? Eu colocaria aí também a equipe de enfermagem, terapia ocupacional, né? E também os profissionais da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Né? Lembrando que existem várias causas, né, para essa condição, uma delas é a causa hereditária, né, em que a grande variação dos fenótipos somente pode ser explicada por vários pares de genes da herança multifatorial que vão ser somados aos seus efeitos, tá? Então, quanto maior o número de genes, maior será o comprometimento. Existem também as causas ambientais, né, que são aquelas causas que aconteceram durante a gravidez e que possam agir, né, para quem já possui uma predisposição hereditária. Por exemplo, o uso de corticoides, né, principalmente aqueles que estão nos antialérgicos, o uso da idantoína, né, está presente em anticonvulsivantes, né, para epilepsia e disritmia, o uso de vitamina A, o uso do AS, a ingestão de agrotóxicos de forma exagerada, a exposição da gestante às radiações raio-x, né, e outras, e doenças contraídas durante o período da gravidez, como é o caso da rubéola, da diabetes e da toxoplasmose. E também podemos ter causas mecânicas, que são aquelas patologias uterinas, tá, que provocam problemas posturais no feto, por exemplo, ou algum tipo de tumor, né, que deixou o bebê com um espaço limitado, ou massas extrauterinas que têm um efeito compressivo no feto, tá? Lembrando que todos os medicamentos citados, né, e tantos outros, eles devem ter orientação médica, né, para uso ou odontológica, tá? E eles devem ser evitados, né, de preferência, até o 3º mês da gravidez, tá? Que é aquele período que é mais sensível para a aquisição de alterações congênitas, né? E aí, mais uma vez, a gente mostrando essa questão da gente buscar a história pregressa, né? Da mãe informar para a gente, por exemplo, se tomou algum tipo de medicação, se fez uso de algum tipo de medicação durante a gestação, se teve algum trauma, se fez algum tipo de cirurgia, qualquer intercorrência, né? E aí, eu costumo dizer que a nossa primeira consulta, ela deve ser realmente uma consulta de escuta, né? A gente tem diversos tipos de pacientes, né, em que alguns a gente tem que estar puxando, né? Mas aconteceu isso, lembre disso, lembre daquilo, né? E outros que espontaneamente já sentam e contam a vida toda, né? Então, muitas vezes a gente acaba trabalhando em um ritmo tão robotizado que a gente não faz realmente uma escuta daquele paciente, né? A gente já vai fazendo perguntas básicas, diretas, né? E muitas vezes não permite que a gente tenha uma investigação a fundo para tentar buscar uma causa, né? Muitas vezes uma solução também para aquele problema, tá? Geralmente, as dificuldades apresentadas por esse paciente estão relacionadas à sucção, né, do leite materno, à fonação
e aos problemas respiratórios. Né? E aí, o principal valor da terapia que a gente vai fazer para esses pacientes vai ser a possibilidade de uma imediata sucção, né, nas primeiras mamadas, para que a gente dispense dessa forma os tubos nasogástricos, os conta-gotas e as colheres, né, e aí mais uma vez a gente percebe a necessidade de uma equipe multidisciplinar no trabalho com esse bebê. Tá, existem placas palatais que a gente faz para o bebê, tá, e elas têm por finalidade proporcionar uma nutrição adequada, tá, fazer o levantamento dos seios maxilares em uma posição anatômica, né, para que ele consiga deglutir direito, para que ele consiga fazer a sucção, para que ele também tenha uma função respiratória agradável, né, diminuir os problemas respiratórios e auditivos, também orientar o posicionamento anatômico da língua, que isso é muito importante, né, tanto para a fonação, quanto para a deglutição, quanto para questões, né, de oclusão e desenvolvimento crâniofacial desse bebê, né, evitar vícios de sucção e de chupeta, estimular o crescimento ósseo de maneira correta, né, principalmente nas bordas da fenda, e servir de apoio psicológico para a família, né, apesar da gente também ser esse centro de apoio, né, precisa de um atendimento especializado. Muitas vezes a gente tem que entrar com intervenção do psicólogo e de psiquiatra, né, então é muito importante que a gente mantenha essa rede ativa, tá? Os aparelhos extraorais, eles também existem, tá? Eles servem como apoio pericraniano e apoio pré-maxilar. E vão ter por função reposicionar o segmento pré-maxilar desse paciente com alinhamento dos segmentos laterais, tá? Então, a gente vai iniciar esse tratamento o mais cedo possível, certo? Logo após o nascimento, e fazendo com que a equipe seja totalmente integrada. A gente tem que ter uma comunicação com outros profissionais, né? Existe ainda algumas situações em que, não sei se por vergonha ou o quê, mas essa interação é muito pouca, né? E aí, quando a gente começa, né, a trabalhar com esse tipo de paciente, a gente percebe o quão necessário e o quão melhor o nosso tratamento fica quando a gente tem o alinhamento multidisciplinar, tá? Então, alguns resultados que a gente pode trazer, né, que existe sim uma importância de estudo de hereditariedade, né, no aconselhamento genético de casais e na etiologia da lesão, né, hoje eu vejo muito mais acessível, né, essa questão desse aconselhamento genético, né, a atuação da psicologia precoce, ela é muito válida, né, para que a gente construa um núcleo familiar saudável para essa criança e para que a gente também consiga ter uma criança com a mente o mais saudável possível, né, e também a intervenção ortopédica precoce, o quanto ela é importante, não só para questões estéticas, como também funcionais. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais agora, né, sobre algumas síndromes e condições, né, se a gente fosse se prolongar, passaria dias aqui falando, né, mas eu peguei algumas que eu recebo em consultório, né, e aí a gente fala um pouquinho sobre a manifestação oral na síndrome de Down, tá? Geralmente, esses pacientes, devido à protrusão da língua e à ação da saliva, os lábios deles vão estar mais grossos e rachados, tá? E aí a gente vai ter o destacamento de pequenas crostas. A gente deve fazer o acompanhamento desse paciente, né, o quanto mais cedo possível, pela questão de dessensibilização, pela questão de qualidade de vida, né, e pela questão de uma intervenção precoce para que a gente tenha melhores resultados com participação desse paciente, tá? A língua, geralmente, ela vai apresentar uma pseudomacroglossia, certo? Mas por que pseudomacroglossia? Na verdade, ela vai apresentar uma aparência de língua grande por causa da hipotonia, tá? Geralmente, ela vai ter fissuras, né, com aspecto de língua geográfica, hipertrofia das papilas, certo? A gente tem também muitos casos em que a gente precisa de uma intervenção para a questão de sucção, certo? E aí a gente entra com questão de fono, com questão de fisioterapeuta, com a questão nutricional também, né? Um aliado para que a gente consiga trazer uma qualidade de vida
para esse paciente, né, e fazer o desenvolvimento dele da forma melhor possível, tá? Geralmente a cavidade oral, ela é pequena, tá? A boca, geralmente, ela permanece entreaberta, né, justamente por essa posição da língua, tá? O palato, geralmente, ele é estreito, né, e ogival, favorecendo, então, as queilites, né, que são lesões bem comuns nesses pacientes. A cárie dental, ela já não é um achado tão incidente, né, nos pacientes com síndrome de Down, né? Isso é sugerido pelo aumento da concentração de bicarbonato e pelo pH da saliva. Porém, existe uma grande relação com a doença periodontal, né? Existe um grande estudioso aqui no nosso estado, o doutor Tadeu Roriz, né, sobre esse assunto. Doença periodontal é a relação com a síndrome de Down. Depois, quem tiver a oportunidade, ele tem alguns estudos publicados, né? E aí eles apresentam uma grande relação, tá? Principalmente agravado pela falta de higiene, pela presença de biofilme e do tártaro. Em relação à erupção dos dentes, geralmente a gente tem dentes com erupção tardia, tá? Em que o primeiro aparecimento do dentinho vai ocorrer entre o 12º e o 20º mês de vida desse paciente, tá? Sendo que a dentição decídua completa só vai aparecer no 5º ano de vida. A questão da hipodontia também, né, da falta desses dentes, é bem frequente, como a gente falou lá atrás, a ausência de terceiros molares, dos segundos premolares, né, principalmente os inferiores, e os incisivos laterais, tá? A microdontia também é um achado muito importante, ao redor de 55%, mais ou menos, e ocorre tanto na dentição decídua quanto na permanente, tá? A gente tem a presença de coroas e de raízes reduzidas. Geralmente, a gente tem uma hipocalcificação do esmalte, tá? E defeitos de oclusão também, tá? A gente vai ter a predominância da classe 3 de Engel em 70% dos casos e uma hipoplasia maxilar superior em 75% dos casos. Casos também de mordida cruzada posterior, de pseudoprognatismo, certo? E aí a gente tem que começar a sair um pouco da caixinha, né, e começar a expandir os horizontes. Em que sentido? Muitas vezes o tratamento ortodôntico convencional para esses pacientes é uma questão nula, né, porque a gente sabe que tem que ter uma higienização boa, muitas vezes é um processo, queira ou não, dolorido, né? Muitas vezes a gente não tem a cooperação daquele paciente. Então, quando a gente começa a procurar no mercado, né, questões, como que eu posso melhorar essa questão de respiração do meu paciente, como que eu posso melhorar essa questão da mastigação, como que eu posso melhorar a questão da respiração, né? Então, foi quando eu conheci o sistema MyoBrace, né, e que são sistemas que trabalham, são aparelhos, né, que trabalham a questão da musculatura, né, o alinhamento dos dentes, a estética, muitas vezes acontece por uma consequência, mas o objetivo principal dele é trabalhar a questão de musculatura e também a questão de hábitos, tá? Questão respiração, questão de correção de postura de língua. Se vocês tiverem interesse também, procurem sobre o sistema MyoBrace, tá? Claro que isso vai depender muito, né, da cooperação, do nível intelectual do nosso paciente, porque a gente precisa, né, que exercícios sejam feitos. Eu tenho 3 casos no consultório, né, com pacientes com síndrome de Down, que estão tendo um resultado muito bom em relação ao uso desses aparelhozinhos, tá? Trazendo um pouquinho agora sobre a síndrome do miado de gato, né? Uma síndrome do choro em miado, e ela é produzida pela deleção do braço curto de um dos cromossomos do par número 5, onde o paciente ele vai apresentar um choro semelhante ao miado de um gato. Geralmente, ela está associada a um comprometimento intelectual, mas também a microdontia, a atraso na erupção dos dentes, geralmente associado a uma hipoplasia de esmalte, ao palato ogival, a micrognatia, a retrognatia. Falando um pouquinho sobre a síndrome também de Klinefelter, né, que ela é causada por uma trissomia do cromossomo sexual, que ocorre em indivíduos do sexo masculino, cujo número de cromossomo X ele está aumentado. E quanto maior for esse número, mais grave será o comprometimento.
né? Fenotipicamente, esse paciente, ele vai apresentar uma estatura aumentada, uma silhueta ginecoide, obesidade centrípeta, pênis pequeno, ginecomastia, comprometimento intelectual, tá? E os aspectos orais, né? Em 19% desses pacientes, a gente encontra uma fenda palatina, agenesias, dentes impactados, taurodentes, mordida aberta anterior, mordida cruzada, prognatia, hipoplasia dentária. Falando um pouquinho sobre a síndrome de Turner, né, ela é causada por uma monossomia de cromossomo X, que compromete somente as pessoas do sexo feminino. Né? Essas pessoas geralmente são pessoas de baixa estatura, que têm o pescoço alado, os ovários rudimentares, né, em formato de fita, a menorreia primária, e existe a questão do infantilismo sexual. Dentro dos aspectos orais, nós podemos encontrar hipodontia, taurodontia, gengivite, periodontite, micrognatia, palato alto, microdontia, macroglossia, geralmente a curva de Spee, ela está bem assimétrica, a falta de germes dentários, esmalte irregular, má oclusão, a depressão do canto da boca também, que é uma característica bem peculiar, hipoplasia mandibular, hipoplasia maxilar, né, e problemas também relacionados à ortodontia. Muitas vezes a gente vai encontrar também pacientes que chegam com um relatório, né, para a gente, dando tal condição, e que depois de vários anos é descoberto que ele não tinha aquela condição, né? Então, a gente também tem que estar bem atento a isso, tá? Eu trago aqui para vocês também algumas tabelas, tá? Relacionadas a condições em que a gente encontra a micrognatia, ao encontro de hipoplasia mandibular, né? De hipoplasia maxilar com anormalidades palatinas, o lábio leporino com sem fenda palatina, tá? Algumas outras condições também, como a anadontia. E aqui eu trago para vocês, né, um pouco do meu dia a dia, né? Eu posso dizer que esses pacientes, eles são, assim, dão sentido, né, à minha profissão, e que a gente deve exercer a nossa profissão, independente de que área, da maneira mais humana que a gente puder, né? Que a gente tenha a técnica, mas que a gente não se esqueça do lado humano, que a gente não se esqueça que ali, dentro daquelas quatro paredes, né, uma família está confiando o bem mais precioso, ou se confiando, né, nas nossas mãos. Então, que a gente consiga enxergar, né, além das limitações, que a gente torça com essas famílias, que a gente vibre, né, que a gente faça o melhor, né, por esses pacientes. E eu sou uma apaixonada também pela saúde coletiva, né? Muitas vezes a gente sai da universidade com a cabeça de que vai estar ali em quatro paredes no nosso consultório, né, com ar-condicionado, tudo muito bonitinho, mas nem sempre é essa realidade que a gente encontra, né? Então, nas mais diversas situações, que a gente saiba também fazer o nosso melhor, que a gente saiba se adaptar, que a gente consiga sair da caixinha, né, que a gente entenda que o mundo está aí com diversas opções, que nem tudo deve ser engessado, que aquilo que a gente já conhece, a gente pode modificar, né, e que a gente entenda o quanto que a gente deve se entregar. Né, eu trouxe para vocês também um pouquinho do meu trabalho social, que é o Fazer Sorrir Angola, né, e assim, é um pouco também da realidade que a gente vive no nosso país, né, para mostrar que com pouco a gente pode fazer muito, a gente pode fazer a diferença na vida de várias pessoas, né, não é preciso ir para o outro lado do mundo, você pode fazer, né, onde te compete, onde o seu coração pedir, né, e eu acho que tudo que a gente dá, retorna em dobro para a gente, tá? Então, independente das condições, o que eu queria deixar para vocês aqui é que vocês façam o melhor, né? Divulguem informação científica, né? Tá aqui também o meu contato no Instagram, contato de WhatsApp, tá? O e-mail, divulguem informação científica, vão para congressos, né? Abram o olhar, né? E tragam essas informações para a vida dos pacientes de vocês,
tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez, estão aqui as referências. Queria agradecer mais uma vez a Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Foi difícil colocar tudo resumido, mas acho que consegui passar um pouquinho para vocês do que eu queria trazer. Obrigada. Certo, nós que agradecemos, Thaís, certo? Foi muito boa a aula, eu particularmente gostei muito, certo? Agora a gente separa geralmente um momento no final das apresentações para algumas perguntas, certo? Uhum. Vamos colocar aqui a primeira, certo? Só um momento. Gente, desculpe, eu esqueci Ah, de falar a não. segunda palavra. Ah, Odontogenética é a segunda palavra-chave. Desculpem. isso, não, não se preocupe, não. Certo, aí voltando à pergunta, só, certo. O protocolo de atendimento de uma gestante que sabe o diagnóstico do bebê com síndrome é igual para uma gestante com o filho sem síndrome? Então, a gente tem um protocolo de atendimento à gestante, certo? Que acaba sendo diferente no que diz respeito a gente já sabe que aquela síndrome vai existir na vida daquela família, então o que a gente vai fazer é adicionar orientações voltadas para aquela síndrome. Mas basicamente elas vão seguir os mesmos passos, né? A gente vai falar sobre questão de aleitamento, a gente vai falar sobre questão de hábitos deletérios, vai falar sobre questões que competem, né, a saúde bucal e a saúde geral do bebê, né? E para essa mãe que já sabe que vai ter um filho com algum tipo de síndrome, a gente acrescenta informações voltadas para elas. Mas fora isso, a consulta segue a mesma. Certo. Então, passando para a próxima pergunta. Agora a pergunta é de Júlia Souza. Boa noite, Thaís. O acompanhamento odontológico de um bebê com problemas genéticos pode ser realizado na UBS ou necessita de um centro de referência? No caso de uma mãe que mora no interior, por exemplo. Olha, veja bem o que é que acontece. Hoje, né, falando da parte odontológica, né, a gente tem os centros de especialidade odontológica. E aí, em alguns municípios, a gente tem a especialidade, a gente tem um especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, muitas vezes, esses bebês, eles conseguem sim ter um acompanhamento, certo? Nesses centros de especialidade odontológica, que são os CELS, tá? Só que muitas vezes a gente não tem no município, então a gente precisa fazer um referenciamento para outros locais, né? Uma das grandes referências, por exemplo, eu imagino que seja a UFES, né? Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que são acompanhados, né, pela questão da equipe de geneticistas, enfim, da UFES, né? Então, falando da parte odontológica, existe sim essa parte de acompanhamento dentro das unidades, só que nos centros de especialidade odontológica. Certo. Então, passando para a próxima pergunta, agora de Júlia Santana. No caso de procedimentos que devem ser realizados com urgência, em pacientes com necessidades especiais e os pais não autorizam, qual a conduta do cirurgião dentista nesses casos? Então, essa é uma questão bem complicada, né? Porque assim, por exemplo, falando de crianças, né, e falando talvez de adultos incapazes, né, no sentido legal, falando, né. Infelizmente, se aquele responsável não autoriza, o que a gente tem que fazer é um termo explicando qual seria a necessidade desse paciente, explicando o que seria viável fazer, falando o que foi explicado à família, né, os agravamentos que poderiam ser levados, né, caso esse problema não seja resolvido, explicando as opções, né, por exemplo, que ele poderia ter um atendimento, né, sendo uma restauração ou um AEXO, enfim, as diversas opções, né, e muitas vezes a gente tem esse problema, né, vamos assim dizer, com a família, porque muitas vezes aquela criança ou paciente adulto tem uma resistência ao atendimento, precisa de um atendimento de urgência. Então, às vezes a gente explica da necessidade, por exemplo,
né, de ter que fazer naquele momento e não é atendido. A gente pode dar outras opções também, né? A gente pode fazer uma medicação para tirar a dor desse paciente, por exemplo, e fazer um atendimento fazendo uso da sedação oral, por exemplo, né? Claro, se eu tenho competência para isso e se eu tenho tudo montadinho no meu consultório, né? Caso a família não aceite ou caso não tenha sucesso, porque a sedação oral, ela também pode ser um ato falho, né? A gente tem a opção do centro cirúrgico, né? Então, a gente vai colocando diversas opções. Se a família diz que não quer nenhuma, infelizmente, né, a gente tenta convencer o máximo. Mas, infelizmente, se a família não aceitar, a gente tem que fazer um termo de responsabilidade, né, nos eximindo da culpa, caso aconteça alguma coisa, e delegando essa culpa à família, né, já que foi a questão da família não querer, né, o atendimento a esse paciente. Entendo. Certo. Deixa eu ver. Eu acredito que não tem mais perguntas no momento. Eu só deixo dar um segundo para ver se tem mais alguma pergunta. Mas sobre eu pessoalmente fiquei curioso sobre o seu projeto, o Fazer Sorrir. Você não pode falar um pouquinho só mais dele? Como foi feito, do que se trata? Sim. Então, Fazer Sorrir Angola, né, ele começou com um sonho bem antigo, de quando eu era criança, e que surgiu de uma vontade de fazer um projeto social em algum lugar da África. Eu só não sabia qual, né? Porém, esse sonho ele começou muito cedo. Então, eu não tinha idade, eu comecei a sonhar com isso aos 12 anos, né? Eu não tinha maturidade nem idade suficiente para sair. Então, assim, convivendo com pais, né, que são totalmente dessa área do social, eu comecei a fazer trabalhos dentro daqui mesmo de Aracaju, né? E foi tudo se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que chegou um momento da minha vida em que a Angola caiu de paraquedas, né, na minha vida. Então, hoje, devido à pandemia, o projeto, infelizmente, está parado, né? E aí a gente está passando por uma fase de readequação. O projeto, em 2019, ele contou com atendimento médico e odontológico de mais de 1.200 crianças, né? A gente conseguiu zerar, né, a condição bucal dessas crianças e também atendimento médico, né? A gente fez atendimento do 0 aos 12 anos. E aí a gente viu a necessidade de incrementar essa equipe, né? Então a gente começou realmente a pensar em fazer a convocação de outros profissionais, né? Sejam médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, enfim, quem se sentisse chamado. Né? E a gente nem precisou fazer, né? Que eles mesmos chegaram até a gente. Então, quando a gente já estava planejando tudo, veio a pandemia. Né? E aí, por ser um evento que causa aglomeração, né? Queira ou não, por mais que a gente tenha todos os cuidados, a gente não consegue diminuir esse risco de transmissão, infelizmente. Né? Então, no ano de 2020, a gente parou, mas aí agora a gente está se reinventando. Né? A gente decidiu fazer o Fazer Sorrir Angola numa versão de distribuição de alimentos, né? Porque é uma necessidade muito grande, né? Eu acho que na maioria dos países, né? Principalmente aqui também, no Brasil, a gente sabe da realidade, e agora a gente está se reinventando, né? A gente está fazendo arrecadação de alimentos lá e de valores aqui para que a gente possa converter, né? E fazer a entrega dessas cestas básicas às famílias. Certo. Thaís, eu gostaria mais uma vez de agradecer muito em nome da Largs, certo? A palestra foi incrível, a gente pode ver pelos comentários, muita gente agradecendo a palestra, certo? Eu gostaria de chamar também o professor Bruno de volta à sala, certo? Mas, mais uma vez, muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Vamos agora fazer o encerramento, certo, do evento. Só um instante que eu acredito que o professor está resolvendo um imprevisto. Mas, novamente, muito obrigado.
Eu que agradeço e dar os parabéns também. Vocês tiveram assim uma organização incrível, né? E a iniciativa também assim maravilhosa, né? De conseguir reunir vários cursos, né? Em prol dessa causa. Então, parabéns de verdade. Isso. Essa reunião e essa multidisciplinaridade é, na verdade, um dos objetivos da Liga. Entende que a Liga, na verdade, nasceu multidisciplinar assim para poder trazer todas as visões de diferentes áreas e, na verdade, mostrar como tem que ser o atendimento ao paciente com necessidades especiais, né? Não só em relação à medicina, à fonoaudiologia, à fisioterapia, mas como um todo no geral. Porque com alunos de vários cursos, acabamos tendo uma visão mais abrangente do paciente como um todo. Perfeito, Certo? isso é super importante, né, na graduação, principalmente, né, que a gente já sai com um olhar mais amplo, né, a gente não fica tanto naquela caixinha de achar que só fazer aquilo ali, só o meu já resolve, né, a gente consegue ver que a gente consegue trazer um tratamento muito melhor para aquele paciente à medida que a gente se une com outros profissionais, né, acaba também saindo um pouco do ego do eu resolvo para o nós resolvemos, né? Isso é muito importante. Certo. É, então, mais uma vez, muito obrigado, certo? Agora eu vou me despedir da senhora para poder fazer o encerramento. Agora tem o professor Bruno, não sei se ele vai querer falar, agradecer também, não sei, mas... Doutora Thaís, muito obrigado. Uma palestra, assim, eu aqui fazendo anotações e só até ilustrando, quem já fez a disciplina de genética pessoal semestre passado, nossa, ilustrou tudo que eu precisava. É muito bom a gente ter uma palestra assim, né? Inclusive, como o vídeo vai ficar no YouTube, gente, olha aqui, assistam esse vídeo, né? Temos aqui um exemplo, um odontólogo que vocês podem seguir, vocês podem, né, trilhar aí o caminho dela que vai fazer muito bem para vocês e para o mundo, né? Estou impressionado com o seu trabalho, muito legal mesmo. Né? Obrigada, professor. Certo. Então agora a gente vai se despedir da senhora, certo? Para poder fazer o encerramento. Tudo bem? Certo. Tudo certo, muito Novamente, muito obrigada. obrigado. Tchau. Vamos agradecer, né? A gente tem Isso. um agradecimento aqui a muitas pessoas, o pessoal da Liga que se empenhou bastante. E antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento muito especial. Eu vou colocar uma pessoinha aqui na tela que não queria aparecer. Uma grande colega, amiga, e Fernanda Dias. Ela é do curso de Publicidade e Propaganda. E ela e outros colegas, né, que eu também sou do curso de Publicidade e Propaganda, como aluno, fizeram todo o trabalho da divulgação, tá? Então, assim, mandam bem toda aquela divulgação no Instagram, a capinha aqui do YouTube, tá? Os links, eles organizaram tudo e foram demais. Tá? Então, a Fernanda está aqui representando a equipe da divulgação. A gente, na Liga, cuidou da parte técnica, a parte científica, e essa parte da publicidade, Fernanda, Matheus, Lisane, Ricardo, eles mandaram ver. Então, eu estava lá também, né? Eu estava com o pé na parte científica e na parte de publicidade. Mas o pessoal, com as crianças, mas fizeram um serviço de gente grande. A Liga está muito agradecida a vocês. Tá? E com certeza serão chamados sempre para fazer esse tipo de trabalho e serão recomendados para outras ligas se quiserem contratar vocês aí para isso. Né? Pois é, a gente depois passa aí os contatos. Obrigado, Fernanda, obrigado, meninos. Fernanda está aqui representando, né, os outros que eles são publicitários, né, são futuros publicitários, mas não gostam muito de aparecer, não. Né? Vamos lá. Em nossa defesa, tu chamou a gente hoje. Claro. Depois do evento do Incom, a gente não estava preparado para isso. Eu vim aqui na cara de pau, sem preparação nenhuma, para dizer que a gente amou o convite e pode continuar chamando. Mas não podia deixar passar, porque foi um serviço muito legal e feito assim com uma dedicação impressionante, né? Profissionais mesmo, e isso
deu visibilidade, a gente tem aqui um número grande de pessoas inscritas, pessoas participando, tá? Muito obrigado aos meninos que cuidaram da divulgação, né? Não são da Liga, né? Foram agregados aí da Liga para cuidar disso, fizeram com muito carinho, né? Fernando, obrigado, tá? Deixar passar a palavra aqui para o Denival de novo, tá? Tchau, tchau, Fernandinha. Tchau. Denival, com você. Gostaria também de agradecer a Fernanda e as demais pessoas na publicidade, certo? Em nome de todos os ligantes, as publicidades ficaram incríveis, certo? Gostaria também de agradecer a todos que compareceram ao evento, que estão até agora aqui assistindo a live. Quero lembrar novamente do formulário que foi disponibilizado e das 2 palavras-chave que foram feitas, foram passadas durante a apresentação, certo? Preencher o formulário é necessário para poder validar a presença, certo? E para que possa ser feito o certificado. Ok? O certificado sai pelo SIGA, daqui eu acho que 2 semanas. Certo? Novamente eu agradeço a todos, tivemos uma jornada de genética em saúde muito exitosa, e acredito que é isso. Boa noite e muito obrigado.